José Aldo Pinheiro. Salve, salve, meus amigos, muito bom dia, são 11 horas da manhã, mais 5 minutos, estamos começando aqui pela Rádio Guaíba, o debate do Ganhando o Jogo. A nossa turma se reúne no seu final de manhã e pelos microfones da Guaíba faz a discussão cotidiana das coisas do futebol, em nome de Produtos Dália. O melhor momento do seu dia. E também em nome da Stara. Agora quero ver. Me quebrou pelo meio. Máquinas agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Posso. Máquinas agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Muito bem. Stara. Mas até amanhã não sei se... Não, aí é complicado. Bem, é isso, a hora certa, 11h06 da manhã, é de Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. O Rogério mandou uma mensagem, disse que foi convidado pelo Alan Patrick para tomar um café. É mesmo? É. Eles vão discutir as debêntures, então ele pediu, pediu a compreensão. Tu gosta. Depois não segura. Ele pediu a compreensão. O Rogério vai chegar aqui e não vai dar nem bom dia. O tio Armando fica bravo às vezes, né? Parece que ele já vai atacar o cara. Mas é isso, ele teve um contratempo na vida pessoal e vai chegar daqui um pouquinho, mas ele já avisou aí que tá vindo. O Silva hoje não vem nessa cadeira aí? Tá de folga. Tu sabe que o Silva é meio milicão, né? A cadeira dele é o lugar dele. É o lugar. Aqui, ó, eu sou cego do olho, não sei o quê. Aqui começa uma explicação. Esse troço do cego do olho dele é brincadeira. Eu sou cego. O Silva, tudo que vender, o cara tem que olhar pelo outro lado. Quando tu acha que ele tá enxergando de um lado, ele tá enxergando por todos os lados. Cristiano Silva hoje é o descanso do guerreiro. Sim, amanhã ele tem um dia bem pegado, né? Todos nós, né? Tem o lado emocional. Todos nós. Tem o lado emocional. Pro Cristiano tem o lado emocional ainda. Tá, vamos parar com essa brincadeira, senão... Daqui a pouco ele liga. Marcelo Salzano, Thalia de Castro, Orestes de Andrade... Esqueceu o nome do padrinho. Não, padrinho, parceiraço. É que eu ia falar, eu tenho essa mania de falar de coisas de vida pessoal das pessoas aqui. Outra coisa que depois não aguenta também, né? Não, é que às vezes a gente avança o sinal na intimidade da pessoa, a pessoa é que tem que saber se... eu ia dizer, o Orestes vai ficar fora uns dias essa semana, né? Mas quinta-feira eu vou fazer um procedimento no olho direito. Só estou enxergando os jornais por estimação. Não está enxergando, mas para a direita? Não, tá normal. Só para a esquerda? Nunca deu problema no meu olho. Casca de banana, né? Adora. Hoje ele tá só para saber. Mas é uma coisa que tem que tirar daqui. O médico pediu, senão pode complicar mais tarde. Mas não prejudica em nada, não costa, não dói, não faz absolutamente nada, mas tem que tirar, né? Que é um câncer de pele e sempre tem que tirar. Vai dar tudo certo, padrinho. Eu acho que sim. Coisinha. Eu espero que eles não me deem uma anestesia assim que eu acorde e depois esteja morto. Aí não dá pra... eu fico às vezes um tempão lá. Eu vou fazer aqueles check-ups que a gente faz, né, rotineiramente. E eu apago e custo para despertar. Uma vez eu despertei, tinha um gauchão de Livramento e eu comecei a conversar com o cara me olhava estranho, ele naquela bombacha dele, de como é que tu tá, o senhor? Então eu acordei alegre. e o gaúcho me olhava estranho, coloradão, começamos a falar de futebol e tudo. Bem, tá chegando a hora do torcedor colorado pegar a sua bandeira e ir para o Beira-Rio. Mas as pessoas estão se organizando. Eu estava lendo ontem as matérias, eu participo de alguns grupos de torcedores do Internacional fora do estado. Muita gente vindo de fora para o jogo do Inter. Alguém disse ontem, né, quando tem jogo do Boca e do River, os caras vêm de outros países. O jogo grande do Rio Grande do Sul também, os torcedores vêm de outros estados. Vem. Principalmente, Zé, do interior do estado, também Santa Catarina e Paraná, e a gente vai observar amanhã, no entorno do Beira-Rio, muitos e muitos ônibus dessas excursões, porque esse é um jogo que já tem um apelo por si só. Essa é uma partida que ela chama a atenção, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, né? Os olhos do Brasil estarão voltados para Porto Alegre nesse jogo do Inter contra o Flamengo, e isso é bastante comum, né? Principalmente nessas partidas de grande apelo. Eu não tenho dúvida nenhuma que é um grande movimento aí
nas estradas de colorados se deslocando para Porto Alegre nas próximas horas. É verdade. Expectativa de mais de 50 mil pessoas, né? Aquela partida, aquela decisão, jogo grande que, claro que a gente, como profissional, gosta muito de fazer parte, mas uma mobilização muito grande da torcida. Essa questão de vir de todos os estados, muita gente do interior se desloca para essas partidas. A tendência é de movimento o dia inteiro, né? Porque como tem bastante gente que gosta de ir cedo para o estádio, até a partida é 9h30, não deve ter muita questão com o trânsito, mas de certa forma sim, por conta da movimentação, da mobilização da torcida, que é um número muito grande de torcedores para acessar. Ainda bem que esse jogo não é às 7h, porque senão, olha, Porto Alegre ia ser um caos na região da Zona Sul. E o torcedor colorado que está nos ouvindo, e certamente é uma audiência muito grande nesse momento, claro que tem muitos que trabalham até 5h30, 6h, mas você não deixa para sair no Beira-Rio para a última hora. Senão você não chega. É bem sério o que eu estou falando. Principalmente amanhã, pelo fato de que nós teremos as ruas de fogo. Então, todo o entorno do Beira-Rio ele estará completamente lotado. Um contingente impressionante de torcedores. Foi bom você ter falado sobre isso, Salzano, porque está tendo um alinhamento, na verdade, com a Brigada Militar para alinhar onde será as ruas de fogo. O pedido da torcida e do próprio Inter é de que seja na Padre Cacique, mas a Brigada Militar pede que seja na Edivaldo, por esquema de segurança e toda a questão que envolve contingente, a mobilização também da quantidade de torcedores que terão, até para a segurança desses torcedores. Tá acontecendo, na verdade, essa reunião, e nas próximas horas a gente terá essa definição, né? Porque normalmente acontece na Padre Cacique, mas a Brigada está pedindo para que seja na Edivaldo, justamente pelo número de torcedores que estarão no estádio Beira-Rio amanhã. Então, isso é a sugestão, é a dica que eu dou para o torcedor colorado que vai se deslocar para o Beira-Rio amanhã. Não deixa para sair na última hora, porque você pode ter muito problema para chegar e certamente o trânsito, como disse a Thalia, vai trancar a partir do meio para o final da tarde dessa quarta-feira. E a gente sabe também que se daqui a pouco tiver uma previsão de chuva, tranca ainda mais. Então esse é o apelo que eu faço aí aos colorados que estão nos ouvindo nesse momento. O Inter que finaliza dentro de campo a preparação hoje à tarde, treinamento com portões fechados no CT Parque Gigante. Vamos falar mais sobre o Inter, mas a rodada começa hoje, né? Os jogos da volta. Sim. E me chamou muito a atenção, falando sobre torcida, tá? Nós teremos São Paulo e Atlético Nacional no Morumbi. A festa que fez a torcida do Nacional em São Paulo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi de uma torcida sendo feita em termos de Libertadores da América. Parecia que estavam na Colômbia. Foi um absurdo. Para quem não teve... Estão muito confiantes. Eles deram um banho de bola no São Paulo. Né? São Paulo escapou de tomar uma goleada. Só que agora no Morumbi é diferente, e né? a questão dos pênaltis também, né? Os pênaltis desperdiçados do Atlético Nacional, querendo ou não, deu aquele sentimento de que poderiam ter vencido na Colômbia. Então a mobilização da torcida para a partida de São Paulo tá enorme. Não, e é um jogo de grande apelo. São Paulo é um tricampeão de Libertadores, o Atlético Nacional é um bicampeão, então é um jogaço hoje à noite, às 9h30, no Morumbi. O São Paulo, com uma vitória simples, ele vai avançar para as quartas de final, e nós teremos ainda hoje, mais cedo, o Vélez Sarsfield jogando com o Fortaleza. É o das 19, né? Isso, também em aberto, mas esse aí já deu, né? Tá em aberto. Como diziam os argentinos, já está. O Vélez não vai perder pro Fortaleza. Eu acho que o Vélez ganha com tranquilidade esse jogo. Acho que o Vélez passa bem, porque Fortaleza ele já foi dominado pelo Vélez na Arena Castelão. Por um detalhe, não saiu o gol. Então acho que aí o Vélez passa, e ainda nós teremos em Avedianeda às 9h30, ao mesmo tempo de São Paulo e Atlético Nacional, Racing e Peñarol. O Peñarol venceu o primeiro jogo por 1-0.
eu ainda acho que passa o Racing, mas é uma vantagem importante também construída pelos uruguaios nessa partida de hoje. Partida difícil pro Peñarol, porque o Racing casa com a sua torcida. E a gente tá falando muito de torcida, porque, querendo ou não, na Libertadores é o que se sobressai, né? Torcida tem uma mobilização muito grande para essas partidas, com um caráter decisivo, e a gente tá falando da torcida do Racing, que é da Argentina, tem essa cultura muito forte, vai estar um caldeirão pro Peñarol muito difícil. Nós temos ainda São Paulo, Fortaleza, Inter, Flamengo. Eu repasso aqui os jogos amanhã da volta. Ainda tem Estudiantes e Cerro Porteño, que aí é o confronto de quem passar de Inter e Flamengo. E aí na quinta-feira tem LDU e Botafogo, Palmeiras e Universitário. O Palmeiras é o que já tá classificado. Né? Venceu por 4-0, tá praticamente definido. Joga no Allianz, né, Zé? Eu pergunto isso porque o Palmeiras joga em casa, né? Sim, joga no Allianz Parque. Quinta, 9h30. Eu pergunto isso porque eu ia chamar de Mendels, que o Rogério Amaral publicou agora há pouco no nosso grupo interno que a Confederação Brasileira de Futebol, como parte daquele projeto de redução, de melhorar o calendário do futebol nacional, está negociando com a Conmebol abrir mão de uma vaga de brasileiros na Copa Libertadores em troca de todos os brasileiros já entrarem na Libertadores na fase de grupos. Na verdade, é sair da pré-Libertadores. Abrir mão das 2 vagas de pré-Libertadores por uma vaga direto na fase de grupos. Porque hoje os brasileiros têm 2 vagas de pré-Libertadores. E aí é aquelas partidas que normalmente acontecem ali final de janeiro, início de fevereiro. Então, para reduzir o calendário, a CBF está negociando trocar essas 2 vagas de pré-Libertadores por uma vaga direta na fase de grupos. Eu entendi tão errado o texto, porque o texto falava de baixar de 7 para 6. Entendi que era uma vaga só, que nós estávamos negociando todo mundo ir direto para a fase de grupos e abrir mão de uma vaga na pré. Não, essa proposição é para abolir a pré-Libertadores para os brasileiros. Isso. Então eu entendi. E reduzir o calendário do Brasil, no caso. A notícia diz assim, a CBF negocia com a Conmebol a retirada de times brasileiros da pré-Libertadores em troca de uma vaga direta na fase de grupos. Hoje, o Brasil conta com 7 vagas, sendo 5 diretas e 2 na pré-Libertadores. A ideia da CBF é reduzir para 6, sendo todas diretamente para a fase de grupos. A sugestão faz parte do planejamento da CBF de aliviar o calendário do futebol brasileiro. A informação foi confirmada por Samir Chaldi, que é o presidente da CBF. As conversas estão em andamento com a Conmebol, mas ainda não há definição. Eu acho que essa é uma medida acertada, porque por muitas vezes aqui no futebol brasileiro se vulgarizou muito essas vagas da Libertadores. Eu me lembro de 10, 15 anos para cá, que a gente tinha apenas 4 vagas diretas para a Libertadores. E era muito difícil que mais clubes eles alcançassem a classificação via Campeonato Brasileiro. Mas acontece também que o Brasil, nos últimos anos, ele vem tendo um domínio muito grande na competição e, por isso, essas vagas aumentaram. Então, acho que essa é uma boa medida. Se de fato confirmar, você evita também um planejamento muito acelerado, porque a gente sabe que isso acontece por muitas vezes. Me lembro aqui do Inter com o Eduardo Cudê jogando pré-Libertadores, o Grêmio com o Renato também em algumas oportunidades. Então você ganha um tempo maior de preparação e eu acho que isso é uma boa medida se de fato for confirmado. Eu estava olhando ali para ver dos que entraram, dos que começaram a competição, o que está fora é Botafogo, Bahia e os outros todos ainda estão vivos. Da Libertadores? Desse ano. Botafogo ainda está. Botafogo joga com a LDU. Dos que caíram ainda na fase de grupos foi o Bahia. Por que eu tô na cabeça que o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras? Não, o Botafogo jogou domingo contra o Palmeiras, perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Não, mas eu tava... Não, o Botafogo tá tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Ele tá nos 2. Ele joga na quinta-feira contra a LDU e venceu o primeiro jogo por 1-0. Então, o jogo da volta é lá, né? É lá. Ganhou um apertadinho aqui na semana passada. Isso, 1-0. Ele ganhou aos 14 segundos de jogo.
Começou o jogo, fez o gol. Fez o gol e o jogo não foi tranquilo. Não, foi difícil. O Botafogo jogou mal essa partida no Rio de Janeiro. E agora vai pegar a LDU lá, é um confronto que ainda também está em aberto. Zé, tu estava falando sobre a questão de propostas de mudança de calendário. Segue ainda a informação de que a Copa do Brasil deve sofrer alteração também. Hoje tem 92 times na competição e a ideia da CBF é aumentar o número de participantes sem resultar numa quantidade de jogos ainda maior para os times de Série A e B. Dá para tentar entender como a CBF vai fazer isso, de certa forma, daqui um pouquinho, pela classificação do ranking, que a CBF já usa hoje, de entrar só em fases mais tardias, não entrando direto na primeira fase, como, por exemplo, foi o Grêmio nesse ano. O Grêmio participa da primeira fase, da segunda fase, e aumentou também os jogos do calendário por isso, porque jogando essas primeiras fases tem mais jogos. Outra ideia é remodelar também a Copa do Nordeste e a Copa Verde. A gente falava, por exemplo, quando o Bahia chegava para jogar com o Inter, o Bahia já tinha 40 jogos no calendário, já tinha participado de 40 jogos por conta da Copa do Nordeste, que tinha datas absurdas desde o início do ano. Então a CBF vai buscar remodelar esses campeonatos para que pros times brasileiros, óbvio, fique um calendário mais flexível. Na semana passada ainda a gente falou sobre os estaduais, é uma proposta da CBF, mas pro Rio Grande do Sul, por exemplo, a federação já adotou para esse ano. Esse ano a gente teve 11 datas da primeira fase, na verdade ao todo, porque da primeira fase foram 8 jogos do Campeonato Gaúcho. Mudou o sistema, a gente até falou muito sobre a mudança de calendário do Campeonato Gaúcho, e a tendência é de que seja adotada para os outros estaduais do Brasil também, essa questão de 11 datas. E eu penso que essa é uma boa medida para aliviar o calendário, porque nós teremos aí mais pausas, né, ao longo dos próximos anos. Por exemplo, em 2026 teremos a Copa do Mundo, seleções. Depois teremos a Copa do Mundo feminina no Brasil e por aí vai. Então nós teremos aí muitas e muitas pausas no meio das competições, o que acaba redundando nisso, que o Campeonato Brasileiro, entre outras competições, eles vão mês adentro de dezembro. Então essa é uma medida, acho que é importante sim, para que os clubes tenham um fôlego a mais para as preparações. O ouvinte diz assim, como é o nome do ouvinte que mandou o recado sobre Copa do Brasil? É o Daniel, ele diz, essa proposta da CBF para a Conmebol é um absurdo. Eles têm que fazer a Copa do Brasil em jogo único em todas as fases, com o final em Brasília, ou retirar os clubes da Série A dos estaduais. O Daniel Alves de Alvorada. Daniel, aqui tem um problema que é o bom, o bem e o mal do calendário. A televisão que banca a Copa do Brasil havia perdido a Libertadores. E aí, então, ela, como tem recursos investidos e interesses de grade, ela pediu para alargar a Copa do Brasil. E encheu o calendário com uma Copa do Brasil estendida do começo ao final do ano. Antes a Copa do Brasil era rapidinho ali, terminava. E aí depois... Começava mais tarde, terminava mais cedo, né, Zé? Para concorrer com a Libertadores, para encaixar, enfim, anunciantes e fechar a grade, eles alargaram a Copa do Brasil. E isso deu uma encorpada no calendário, deu uma... A Libertadores também era assim. Mas a ideia ainda, falando de Copa do Brasil, é que ela seja ampliada com mais times. Imagina, hoje a gente tem 92 times disputando. Mas a tendência é que ela aumente e que seja reformulada a sua forma de ser disputada. Pode ser que aconteça isso de daqui um pouquinho, os times da Série A... Isso, seja... Muito provavelmente, aí porque você vai aumentar sorteio. A quantidade de times. Decidir o fator local, porque isso é importante, né? Sim, sorteio e definição de entrada dos times da Série A e B pelo ranking. Porque daqui um pouquinho... pelo ranking, sim, a CBF adota a utilização do ranking, mas é difícil a gente pensar que vai ser ampliada. Digamos que hoje tem 92 times. Se for aumentada em relação a mais... abrangência no próprio futebol brasileiro, porque a tendência é de que a Série D também seja reformulada. É descartada uma criação da Série E, por exemplo, para
reformular o que a gente já tem de séries do Campeonato, né, Brasileiro, do futebol brasileiro. Mas Então, aumentando esses jogos da Copa do Brasil, a tendência é de que, por colocação do ranking, os times de A e B melhor colocados no ranking entrem na competição mais para frente. Não dá para imaginar daqui um pouquinho o Inter e o Grêmio entrando já na primeira fase, tendo inúmeros jogos para disputar. É o seguinte, o ano que vem, como é que tu vai colocar isso aí o ano que vem, quando tem uma Copa do Mundo pela frente, um mês parado? Exatamente, porque aí vai contra a ideia de enxugar o calendário. Não tem como. Não faz muito sentido difícil aumentar o número de times sem que diminua a participação de times da Série A e B, por exemplo. Eu acho que em relação à Copa do Brasil, a gente tem aí um erro por parte da CBF conceitual. O que eu quero dizer com isso de erro conceitual? É muito clube, gente. Como é que você vai começar a competição com 90 clubes? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Tem clubes que eu nunca ouvi falar na minha vida. O próprio Maracanã foi um caso. Mas na Europa é assim, né? Na Copa da Espanha. Não, mas é menos. São muitos menos. Eles não clubes. amarram a nossa chuteira em matéria de extensão territorial. Nós somos um gigante perto desses países. Eles são pequenininhos perto de nós. A Inglaterra é uma ilhazinha. Então é difícil compreender isso. Eu não estou nem defendendo, só estou tentando contextualizar. Antigamente se dava tudo que vinha do tempo da ditadura dos militares dava pau. Só que a Copa do Brasil hoje, ela lembra exatamente o que era o tempo do regime, em que os caras queriam colocar um time de cada estado para politicamente ficar bem. A CBF, ela comprou essa ideia. Coloca todo mundo, de tudo que é canto, de todo o Brasil, para mostrar, não, eu sou a CBF, que enxerga o país como um todo. Na realidade, ela preenche calendário porque ela tem patrocínio da televisão. Ela não está nem aí para o time pequeno. Mas eu acho que pelo menos o presidente agora está querendo mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente para ver se melhora a situação, né? Porque do jeito que está, daqui a pouco vamos ter 150 jogos por ano para cada time. Pelo menos estou colocando em prática, né? Exatamente, mudar alguma coisa tem que ser feita. Tem proposta, tem fundamento de... muitos clubes, na verdade, todos os anos reclamam muito do calendário, né? Reclamavam e não tinha nenhuma atitude. Todo ano. E aí agora o Samir, com poucos meses de mandato, de certa forma já começa a mexer nisso, que hoje acho que é a maior ferida do futebol brasileiro, é o calendário. O Samir impressionou muito o Heraldo Leite, o Rogério e qual é o nome do presidente da SEB, que é o cara de São Paulo. Eles participaram de uma reunião com ele lá na CBF e depois nós fomos almoçar todos juntos e eles estavam impressionados porque, embora ele sendo um jovem médico, quer dizer, o perfil é de alguém que não tem nada a ver com cartola de futebol, sim, ele tem a expertise que já vem do pai dele, né? O pai dele está há trocentos anos comandando lá a pequena federação de Roraima, em Boa Vista. E ele demonstrou ser um cara muito antenado. As falas, tanto do Heraldo quanto do Rogério, são no sentido que ele não é um cara que só colocaram ele ali, ele é um zero à esquerda. Ele é esperto. E ele está querendo implantar um novo calendário, é um primeiro passo. E tá na fase embrionária, mas está correndo. A CBF quer se desonerar da questão das arbitragens. Eles querem jogar no colo da Liga. Eles estão fomentando a Liga de Clubes. Eles estão negociando. Vai se criar a Liga de Clubes, os clubes vão comandar o campeonato, mas os clubes também vão assumir a responsabilidade de organizar a arbitragem nacional, que é uma incomodação para a CBF. Aí tu traz um ponto que vale um debate amplo e eu duvido, mas assim, eu duvido que se crie uma Liga de Clubes ainda no Brasil com tantos e tantos clubes olhando apenas para si, para o próprio umbigo. É uma medida, claro, que é salutar e tal, mas eu acho muito difícil uma criação de liga no Brasil, justamente porque cada clube tem os seus interesses, não olham para o todo e apenas para si. A administração da CBF está agora com o Samir na cabeça trabalhando isso, Salzano. Então, eu não sei em que momento isso vai se instalar no Brasil, mas a ideia é essa. Liga, vocês já estão organizados, assumam a organização da competição nacional, das competições nacionais, assumam a arbitragem, se entendam com os árbitros, que nós vamos cuidar
da base, da seleção, do feminino e do masculino, e o resto é com vocês. Então, isso é uma coisa que está no horizonte dessa atual administração. E já está em curso diálogos em torno disso. Bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência. Desculpe-me o atraso. Não, já esclarecemos para os ouvintes que tu estava tomando um cafezinho. Não, eu estava te ouvindo. Só que a mim não tem nenhum problema. Agora, de repente, a companhia que tu colocasse para mim é que pode não gostar. Entendeu? Não tem nenhum problema. É um provocador, né? É um provocador. Ele né? falou já começou botando uma bola nas costas do padrinho. Isso. Né? Com o slogan da Stara. Ele queria que eu soubesse de cor, já, sem treinar. Ô, Thalia, o slogan da parabéns por tu explicar, porque os dois falavam a mesma coisa, tá? A respeito das vagas da Libertadores, né? E aí o Zé leu, aí o Salciano veio na realidade, eles estavam falando exatamente a mesma coisa. Eu ria ouvindo vocês, porque vocês pareciam que estavam em contradição, mas estavam dizendo exatamente a mesma coisa. Eu acho que a largada não foi muito adequada, padrinho. Tem sinais quando essas coisas acontecem. O gerente, que é um cara muito educado, muito civilizado, já foi de microfone, não quer mais saber de microfone. Ele sabe que quando o profissional está executando, se alguém vem perturbar, desestabiliza o trabalho na hora da execução. Ele só passou ali, parou, deu uma olhadinha e saiu, como se dissesse, tá bem? Mas esse começo não tá bom. Deu pra bola, chega, deu. Não, mas ele é um provocador. Depois ele não quer que se forme um consórcio, né? O Cristiano... Não, eu só falei que o Cristiano precisava descansar hoje, porque amanhã vai ser um dia muito desgastante. Não foi só isso que tu falasse, não. Falasse mais. Ele falou. Mas foi bom. Eu gosto muito, e eu sou partidário disso, porque eu entendo que isso cria uma relação mais íntima com a nossa audiência. Nossa audiência gosta desses particulares, vamos dizer assim. Nós temos algumas rivalidades estabelecidas já no programa. Por exemplo, Cristiano e Rogério Amaral contra Zé Aldo, e Salzano e Thalia também, por muitas vezes. Não, a Thalia não. A Thalia não. O Guti é de um subconsórcio. Um subconsórcio. Talvez a Thalia e o Guti formem esse subconsórcio, mas nem tanto. Que são alianças de ocasião por circunstâncias diversas. Mas assim, o Josito está dizendo que a Copa... Eu e o Guti temos muitas ideias em comum também. Muitas afinidades. E a Copa da Inglaterra tem 300 clubes. Isso, é isso. Mas são jogos únicos. É isso que eu queria. E se faça isso aqui no Brasil. Daria umas 8 datas para os grandes. Mas é o que vai acontecer. Era o que a Thalia estava enfocando. Justamente isso. Vai aumentar o número de clubes, mas os clubes da série... Se são 300, tem lugar para o Ipiranga de São Luís Gonzaga. Tem que ter, né? Mas o Ipiranga não existe mais. Não, mas vamos reativar para jogar. Mas quem vai reativar? Qual de nós dois vai reativar? Ô, Pachecão, vamos organizar esse troço aí. Qual de nós dois vai reativar? Pacheco nos ouve todas as manhãs. Se for reativado por nós dois, o uniforme do Ipiranga vai ter que ser parecido com o do Bahia. Não, mas eu, para voltar a São Luís Gonzaga, meus filhos disseram, nem os teus netos vão te encontrar, pai, se for morar em São Luís. Ele já fugiu do assunto, viu? Não, para ir para São Luís formar. Quais são as cores do Bahia? Hein? O tricolor de aço. Mas quais são as cores que formam o tricolor? O branco, o azul e o vermelho. Então, é isso que eu estou dizendo. Se formos nós dois, tem que ser o uniforme, porque... Eu, como neutro que sou... mas eu estou falando por isso, pela neutralidade, não é? Para ter dos dois. Não, mas brincamos e saímos do eixo. Exatamente isso, né, que a Thalia falou. Os clubes das séries A e B vão ser privilegiados para entrar só nas fases finais, podemos dizer assim, da Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, independente da Liga ser criada, a Liga vai tratar do Campeonato Brasileiro. E a Copa, ou as Copas, como tem a Copa do Nordeste, tem a Centro-Oeste e tal, Copa Verde, essas Copas vão continuar sob a administração da CBF. Talvez essas Copas regionais, elas também possam ser administradas por uma liga específica. Como aqui nós já tivemos a Copa Sul... Copa Sul Minas também. Copa Sul Minas tentou se criar, né, uma liga para isso. Então, é provável que isso aconteça. Agora, o Zé estava falando sobre a nova administração do presidente Samir Chowdhury, e o que eu já disse aqui, eu repito, não é que ele seja um gênio, é claro que ele tem as ideias próprias, mas
A grande virtude que eu vejo, e foi dito isso, inclusive para ti, José Aldo, lá pelo Rodrigo Caetano, tá? É de que o presidente dá autonomia para os outros setores. E o presidente sabe ouvir as ideias dos outros setores. Então, pode ter certeza que essas ideias já estavam dentro da CBF, mas que não tinham repercussão na gestão anterior do Edinaldo. O Edinaldo foi um presidente que eu diria um reizinho dentro da CBF. Era isso que o Edinaldo era. Imperadorzinho, né? Ele se encastelou como presidente da CBF, e aí ele vivia só das viagens, vivia das homenagens, e não tinha um foco mais amplo, justamente, e para você ver, em tão pouco tempo já surgirem todas essas ideias, é porque elas já estavam lá sendo planejadas, sendo gestadas dentro da entidade. E apenas o presidente Samir, como disse o Rodrigo Caetano para nós, o presidente Samir deu espaço para isso, deu espaço para todos os setores com autonomia e ouvindo as sugestões. E eu entendo que nós vamos ter realmente uma gestão, eu espero que não tenha nenhum percalço aí, principalmente do lado de influência política, mas nós vamos ter uma gestão como há muito tempo a gente não via na CBF, se é que em algum momento a gente viu uma gestão assim. Eu espero e torço muito para que isso aconteça, e já que a gente está no assunto CBF, também, claro, falando de seleção brasileira, nós teremos uma presença ilustre nesta quarta-feira no Beira-Rio, que será Carlo Ancelotti. Ele estará em Porto Alegre, vai ao Beira-Rio acompanhar Internacional e Flamengo. Então o Falcão vai estar no Beira-Rio. Com certeza. Provavelmente. O Toninho Cerezo estava lá em Minas. Provavelmente. O Cerezo foi colega de time da Roma, né, com o Ancelotti, como Falcão. Também. Então, o Ancelotti, ele já assistiu a primeira partida no Maracanã, e tanto é que o Paulo Nunes fez registros nas nossas redes sociais, lá da posição de imprensa da Guaíba, porque o camarote era logo acima, né? Então, o Ancelotti, ele vai ao Beira-Rio acompanhar esse Inter e Flamengo e vai observar, até porque nós teremos uma nova convocação para essa data FIFA que vem agora no mês de setembro, já na segunda-feira. Então... Segunda-feira, 25, né? Isso. 25. Porque aí o Brasil vai fechar as eliminatórias no mês de setembro contra o Chile no Maracanã e também diante da Bolívia lá em El Alto. Ele já tem uma pré-lista, né, mais ou menos. Já tem uma pré-lista, Mas tem em El Alto, o jogo em El Alto. Mais do que La Paz. É do lado do aeroporto, né? Mais de 4 mil. Sim, lá é 4 mil. Eu fui pela Guaíba fazer aquele jogo do Grêmio contra o The Strongest lá no Hernando Siles, e o estádio mesmo de El Alto é muito próximo do aeroporto, e você jogar futebol lá é uma insanidade, né? Não tem como respirar. La Paz já é muito difícil, né? É impraticável também pela altitude. Mas por que vão colocar em El Alto? Inclusive mais alto qual o ainda, motivo? Não maior entendi. altitude. Mas tem algumas informações já circulando sobre a pré-lista do Ancelotti para essa data FIFA, para o encerramento, na verdade, das eliminatórias. O jogador do nosso comandante está nessa pré-lista? Não, ninguém da dupla Grenal. Mas me chamou muita atenção. Não adiantaria o café, então. Me chamou muito a atenção o Gabriel Brazão estar nessa pré-lista, nessa informação de pré-lista. Como é que é? Perdão. Qual o motivo? Eu ia falar sobre isso, Gabriel Brazão do Santos, uma informação. O que ele joga? Em qual é a posição? Ele é o goleiro que vem se destacando Santos. no Santos. O Brazão. É que não falam Gabriel Brazão. Chamam de Brazão. Mas não levou 6 gols agora? Levou, mas o Alisson também levou 5. Levou, e essa é a maior repercussão que tá rolando sobre essa pré-lista, que é o Gabriel Brazão. Leve 6 gols e seja contemplado como uma pré-lista de convocação. Se for na esteira do Alisson, que levou 5 no Grenal, levou no Grenal, é verdade. Absoluto da seleção brasileira, o Brazão é o sucessor do Alisson. Além disso, o zagueiro Éder Militão, que aí voltando de lesão e já atuando pelo Real Madrid, estaria nessa lista. Os laterais Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco. Os meio-campistas Danilo, do Botafogo, e o Marcos Antônio, do São Paulo.
e o Caio Jorge do Cruzeiro, os atacantes, Neymar, voltando à lista. Quanta pré-lista tem? 200 nessa pré-lista? 40 tem que ser. Olha, com todo o respeito. Eu acho que não passa de 40. Falam de 50 nomes, né, na pré-lista. Apesar do Zé Aldo querer liquidar e com o além Botafogo... disso, para fechar, Rogério, a lista, além do Neymar e do Caio Jorge de atacantes, o Rodrigo também, do Real Madrid, são os nomes que supostamente estão nessa pré-lista. Mas o Brasão está dividindo muito as opiniões, porque principalmente depois da partida do Santos contra o Vasco no domingo, chama atenção, de certa forma. Chama atenção, mas é uma grande bobagem quem está levantando isso aí por conta dos 6 gols que tomou. Eu dei o exemplo do Alisson aqui, que tomou 5 no Grenal. Pegar os 6 gols que ele sofreu, nenhum ele teve responsabilidade absoluta. Eu vi os lances todos, os gols não tem. Essa é uma pré-lista, mas tem a lista aquela dos... Não, aí depois é a lista de convocação. Por exemplo, dessa pré-lista que muito provavelmente entrarão na lista dos convocados, com certeza o Militão. Neymar vai entrar. Rodrigo pode... Não, o Rodrigo talvez não. O Rodrigo pode ser, tenho dúvidas em relação ao Rodrigo. O Rodrigo e ele tiveram uma certa situação, vamos dizer assim, ainda no Real Madrid. Mas nem por isso, Rogério, porque na última data FIFA, o Ancelotti falou, ele cita o Rodrigo e diz que conversou com o Rodrigo, que as arestas foram aparadas, mas que o Rodrigo estava tendo algumas questões mentais. Algumas questões mentais, atrapalhando ele dentro de campo. Então, que seria, primeiro, melhor ele tratar essas questões mentais, de não estar bem mentalmente, estava, de certa forma, com uma questão de confiança também muito abalada, que fossem tratadas antes dele voltar à seleção. Mas isso aí aconteceu também, não com a mão do Ancelotti. Eu vou lembrar um primeiro episódio do Rodrigo com o Ancelotti. Logo que o Rodrigo chegou no Real Madrid, o Rodrigo foi substituído e passou pelo Ancelotti sem cumprimentá-lo. Estou lembrado disso aí. O Ancelotti, no vestiário, chamou a atenção do Rodrigo, dizendo, aqui é diferente. Vamos sempre nos cumprimentar. Então, ali já tomou o choque o Rodrigo sobre isso. E depois, quando incorporou o elenco do Real Madrid, sobrou o Rodrigo. E ali houve esse desacerto, e além disso, inclusive o Rodrigo teve cogitada a transferência dele do Real Madrid. Eu ia citar sobre isso. Além disso, tem uma questão muito forte, porque a imprensa espanhola, seguidamente, toda semana, está tirando o Rodrigo dos planos do Real Madrid. Até circula de que tem interesse do City e também do Tottenham em relação ao Rodrigo, e muito se fala de dar a ele a oportunidade de ser protagonista em outro time, porque no Real Madrid a posição que o Rodrigo gosta de jogar é na do Vini Júnior, e o Vini Júnior não vai sair do time para o Rodrigo entrar. Isso é muito difícil de acontecer, até pela temporada passada que fez o Vini Júnior. Tem essas questões que envolvem ele, pode ser que pinte uma saída dele do Real. Eles jogaram muito tempo juntos, o Rodrigo pela direita e o Vini pela esquerda. E muito se frisando que o Rodrigo estava insatisfeito com essa questão. Mas, de certa forma, sabendo que o posicionamento dele dentro do time estou jogando pela direita, mas pelo menos estou jogando. Mas a insatisfação dele vem porque ele deu essa contribuição durante todo esse tempo, jogando inclusive como titular. E aí, quando outros jogadores foram contratados pelo Real Madrid e que se obrigava, inclusive, o Ancelotti a colocá-los em campo, o Rodrigo foi preterido. E aí é que vem a insatisfação do Rodrigo. Eu entendo que o Rodrigo é um jogador mais completo que o Vini Júnior. O Vini Júnior, para mim, é mais virtuoso. É um jogador até de maior velocidade do que o Rodrigo. Tem que jogar perto da área, né? Mas em termos de jogador mais completo, em termos de chute, em termos, inclusive, táticos, para mim, o Rodrigo é mais do que o Vini Júnior. Mas, claro, o Vini Júnior vamos dizer, um sucessor de Neymar, se a gente pode dizer assim, pela qualidade técnica que tem. Sobre esses nomes passados pela Thalia, essa informação que surgiu no centro do país,
Caio Jorge, penso que sim, se for convocado, é uma convocação extremamente merecida, ele está jogando muito bem, novo, né? Fez gol contra o Mirassol ontem, teve uma boa atuação. Agora o Neymar, e eu não vou falar nem da questão técnica, tá? Mas tô falando da questão física. O Neymar hoje não tem nenhuma condição de estar na seleção brasileira. Eu disse nenhuma. Fisicamente ele tá muito abaixo, ele tá mais inchado do que eu, para vocês terem uma ideia. Então não convocaria de jeito nenhum o Neymar hoje para a seleção brasileira. Se daqui de 3, 4 meses ele tiver em melhor forma, ok, beleza. Eu já sou o contrário, eu acho que ele tem que dar. Ele precisa ser reaproximado do grupo. Claro, isso aí. O Ancelotti tem que fazer com que ele compreenda que não, tu é importante e trata de te cuidar. Mas assim, eu quero dar voz para um ouvinte concorrente, mais amigo, colega e muito confiável. O Alexandre Pretzel, que nos ouve sempre lá em São Paulo, ele diz: Brazão é o melhor goleiro da Série A. Isso aí. É só ter visto os jogos. E não teve culpa nos 6 gols. Se não fosse, né, seria 9 ou 10. É isso aí. Olha, então aí temos um depoimento de pessoa autorizada, abalizada, séria, e que está dizendo o Ancelotti e a turma dele não está fazendo loucura. Eu já perguntei como, o quê, por quê? Pela minha falta de acompanhamento do Santos, eu não sei quem é esse cara. Eu sei quem é o goleiro que era do Atlético, que já andou na seleção do Atlético do Paraná. O Bento, o goleiro do Palmeiras. Eu sei o Ederson, eu sei o Alisson, eu sei que nós temos grandes goleiros, mas pode, por desinformação minha, estar ignorando um jogador que pode ser um futuro da seleção. Eu penso, pelo que eu vi, eu assisti alguns jogos do Santos, tá? Porque eu tinha um interesse paralelo, vamos dizer assim. Sim, eu tinha muita curiosidade para ver como é que ia se desempenhar o Santos nessa aventura que o Santos entrou aí de treinador. Então, eu acompanhei alguns jogos do Santos, tá? E eu vi esse goleiro se destacar, realmente, o Brazão. E porque o goleiro deles era um que o Grêmio tentou trazer, o Inter também, né? Para mim, o titular do Santos era outro. Agora me foge o nome. João Paulo? E veio, e tinha o outro que foi o que veio, né? Era o João Paulo e o reserva do João Paulo. O que veio para o Inter foi o John. O John, exatamente. Então, eu observei o Brazão, e para mim, o Brazão, ele é um goleiro, e claro, vai ser no momento que ele vai para a seleção, ele vai ser treinado pelo Tafarel, né, vai ser treinado por profissionais aí que têm gabarito e história, e ele tende a aumentar a sua produtividade, o Brazão. Para mim, ele já eu colocaria hoje como o 3º goleiro da seleção. Para mim, ele fica só atrás do Alisson e do Ederson. O Ederson Fundo. Ederson do City. Isso. Joga bem porque ele é melhor que esse do Palmeiras, é melhor que o Bento. Mas o que ele é? Ele é bom com os pés, com as mãos, ele é grande, ele é ágil, ele é completo. Tem reflexo. Ele é completo. O que é o Alisson? Mas que idade tem esse? O que é o Alisson? O que é o Alisson? O que é o Ederson? Ah, bom, mas aí então fica. Eu vi alguns jogos. Tu não gosta do Alisson como goleiro? Olha aqui, ó. Tu não gosta do Alisson como goleiro? Eu gosto. Eu vi. Ele tem 24 anos, Não, o Ederson é bom, que é isso, né? Eu vi alguns jogos do Santos, mas eu não estava muito interessado no goleiro Suiolo Zé. Eu vi que ele era bom, mas eu nunca prestei atenção no nome do cara, velho. Não presto muita atenção no nome do cara. Eu vi mais alguns jogos do Santos que eu estava interessado em ver o que o Neymar podia render para ver se ele poderia um dia chegar de volta à seleção brasileira. Então eu acompanhava mais o problema do Neymar. O nosso apresentador. O goleiro é bom, mas eu não lembrava o nome do cara. Meu conterrâneo lá de São Luís Gonzaga, conterrâneo do Rogério, nosso co-apresentador, o Cássio Amaral, ele disse que o João, ele acertou a ida para o Bahia. O João Paulo. Boa sorte no Bahia. O Bahia tá metendo dinheiro, né? Tá tentando fazer time. O Bahia tem um bom time. Mas não acerta no goleiro, né? Tem uma boa campanha no Brasileiro, mas tem 2 goleiros muito ruins. O Marcos Felipe e o Ronaldo, ali é uma briga para ver quem é o menos pior. O Ronaldinho é danado, é muito ruim. O Marcos Felipe também. Aquele que era do Grêmio que foi para lá nos enganou, né? O Adriel. Eu preciso fazer um registro aqui. São 11h50 da manhã, porque a gente já fez no Agora. Eu não sei se nos enganou, desculpe, Zé, só
Não sei se nos enganou o comportamento dele é que depõe contra ele, né? Eu faço a ressalva eu faço a ressalva do comportamento e da mentalidade de não colocar como prioridade, dá para colocar assim, a carreira dele. Porque todas as informações que a gente teve de extracampo, de relacionamento dele com um grupo, com treinadores, e aí o comportamento mesmo princípios básicos da disciplina que faz parte do dia a dia de um jogador, foi o que atrapalhou todo o segmento dele, porque tecnicamente eu também concordo com o Rogério de que ele mostrou principalmente que tinha alguma qualidade técnica a ser observado em relação aos outros goleiros, inclusive que o Grêmio tinha no próprio elenco quando ele ganhou oportunidades no Gauchão. Ainda temos o goleiro do Corinthians e o goleiro do Palmeiras que chegou agora, que são goleiros. O Palmeiras que chegou Carlos agora. Miguel. Não, o Carlos Miguel é uma promessa também, né? Esse Carlos Miguel, ele tinha um comportamento igual a esse cara que era do Grêmio. Sai do Inter por esses motivos até então. No Corinthians também, não era um jogador muito fácil de vestiário e teve alguns problemas extra-campo também lá no Corinthians. Então, ele sim, tem muito talento. E talvez o Palmeiras pense já numa transição quando o Everton sair, porque ele já é um goleiro que já está consagrado, muitos títulos, mas chega para todos a idade. E do Corinthians, o Hugo Souza é outro nome que já teve na seleção. Já teve na seleção e tem reafirmado constantemente o ser bom goleiro. Mas ainda falando sobre esse substituto do Everton, o Palmeiras parece que está um pouco... não digo perdido nessa procura, porque se a gente for lembrar, o Palmeiras tentou levar o Grando para supostamente ser adaptado e ser preparado para ser esse substituto do Everton. Só que se a gente pegar o Grando e pegar agora o Carlos Miguel, que foi a aposta do Palmeiras, são goleiros de características totalmente diferentes. A idade só não chega para o goleiro do Fluminense. Esse é um baita goleiro. Que loucura, né? Eu continuo achando e acho que o Fábio chega... Ele ainda é o goleiro que tá... impressionante. Depois do Alisson e do continua pegando muito. Não digo que ele chega para mudar o pensamento em relação à idade, mas ele reafirma essa questão da idade pro jogador de futebol, que é algo impressionante. Mas aos 44 não dá para levar para a Copa do Mundo. Não. Mas ele não ter disputado uma Copa não. Uma das grandes injustiças, né, no futebol brasileiro com ele. Ele foi o grande injustiçado de não ter sido convocado para a seleção brasileira quando vivia o auge ainda. Tá? Mas, enfim, isso aí... Esses dias isso foi debate na redação e os guris, o Paulo Nunes, o Martin, defenderam uma tese que realmente, o Carlos Eduardo também estava participando, que se for parte desse princípio faz realmente sentido, porque quando era... tempo selecionável do Fábio, por exemplo, o goleiro que a seleção tinha era o Júlio César. E o Júlio César numa fase impressionante, no auge da carreira dele. O Fábio já podia ter ido na Copa do Mundo de 2002. Ele se queimou porque dizem que ele levava muito ao pé da letra a ideia de atleta de Cristo. Eu acho que 2002 não. Teve esse lado dele aí. O Brasil tinha o Marcos, um homem de confiança do Filipão como titular. Tinha o Dida, o reserva imediato, e o Rogério Ceni. Em 2006, 2010 e 2014, eu acho que aí sim o Fábio tinha espaço. Eu não tiraria nenhum desses três para ir o Fábio. Em 2002, não. Eu tiro qualquer um deles. Eu tiro até o Marcos, que foi o titular. Porque o Marcos, para mim, ele não era mais goleiro que o Rogério Ceni, por exemplo. O Dida, para mim, nunca foi goleiro de seleção. O Dida, para mim, é um fenômeno. É o jogador que ele não foi para lado nenhum, nem para lá nem para cá. Dida foi um dos maiores goleiros da história do Brasil. Mas, enfim, tudo bem. Não, mas eu entendo. São opiniões. Sim. Tá, eu respeito a tua. Tá? Mas, para mim, o Dida os mesmos defeitos que eu vi o Dida na época do Vitória, que ele era a seleção de base do Brasil, eu continuei vendo no Dida, veterano depois, mesmo depois de ter saído da seleção. Em todos os clubes que ele passou. Só tem um detalhe em relação ao Dida, né? E eu não vou nem falar dos clubes brasileiros.
no Milan, ele é um dos maiores goleiros da história do Milan. Eu vou te dar alguns goleiros que foram jogar também no futebol europeu, que não eram nem cotados. Tinha um que era do Palmeiras, que foi para lá, que eu não lembro nem o nome. Teve um outro do Corinthians, que foi parar também lá no futebol italiano. O Doni? O Doni. Doni Juventude. É que assim, Não, mas o Dida foi grande. O Dida foi gigantesco. Eu não vou só pela altura, claro. Eu não vou contra-argumentar, né, a respeito, né, da minha ideia. Eu respeito a ideia de vocês têm os argumentos, eu só contra-argumentei. Para mim, é isso. O Salzano acho que foi um dos maiores do Brasil, tu também acha que foi um dos maiores do Brasil. Eu também acho. Tudo bem, ok. Tá? Vocês, por exemplo, gostam muito do John, que jogou aqui no Internacional. Eu disse desde o início que eu achava que o John era um goleiro que tinha os seus defeitos e os seus limites. Tudo bem. Isso é a opinião de cada um. Claro. Tem gente que adora o Alan Patrick. Eu vejo que não é tudo isso, mas enfim, gosto não se discute, gente. Gosto não se... Cada um tem os seus parâmetros, os seus padrões de avaliação. Mas o Rogério deixou quicando uma que eu vou falar agora. O Rogério não gosta de goleiros altos e de goleiros ágeis debaixo das traves. O Fábio é um goleiro que é alto. Não, mas ele é menor que o Dida. Vou te dar um goleiro alto que eu gosto muito, que eu acho um baita de um goleiro, e provou isso não sei se foi sul-americano ou o que era, que é o goleiro que está no Cruzeiro hoje, que era do Corinthians. Cássio. O Cássio. Quem era o goleiro titular naquela seleção de base? Era o Cássio, mas... Não era o Cássio o goleiro titular. Mas é assim, Rogério... Não, para só um pouquinho, eu estou continuando só para mostrar só o seguinte, eu presto muita atenção em goleiro. Tá? O goleiro titular naquela seleção era Muriel, que era do Internacional, era o goleiro titular, Muriel. O Muriel se lesiona e entra o Cássio, que era do Grêmio, reserva. E o Cássio apavora, fecha o gol, passa a ser o titular ali naquela seleção de base. Tá? E ali o Cássio começa a carreira dele. Depois o Cássio é negociado pelo Grêmio muito cedo para o futebol holandês, tá? E aí é resgatado pelo Corinthians. É um extraordinário goleiro. E é um cara que tem 2 metros de altura. Eu entendo as ponderações em relação nada. ao Dida, só que assim, eu tenho... E eu vou puxar pela memória aqui, tá? O Dida, ele também é um fenômeno, porque ele sempre foi um monstro em jogos importantíssimos. Vou pegar o Cruzeiro, tá? Ele é fundamental no título da Copa do Brasil de 96, contra o Palmeiras no antigo Parque Antártica. Ele faz defesas importantíssimas que garantem o título. Libertadores de 97. Vai continuar com o Dida? Eu vou continuar, então, contrapondo o Dida. Não. Assim, Libertadores 97, Sporting Cristal no Mineirão. Então eu vou te dar ele faz defesa, garante o título. Corinthians 99. E o auge é uma Liga dos Campeões da Europa. No Old Trafford, Milan e Juventus, que ele garante o título pro Milan. Seleção brasileira. Talvez tenha um outro melhor que ele. Eu acho que o Marcos era mais goleiro do que ele. Seleção brasileira quando ele foi titular. Ele pegou uma seleção brasileira, principalmente em 2006, que só quis fazer festa. E aí? Bom, desculpe, Salzano, aí não tem como argumentar contigo. Não, mas, Rogério, me perdoa. Perdão. Tu tira o Dida da condição de grande goleiro, eu perguntei sobre seleção brasileira, Dida na seleção brasileira, a Copa que ele foi titular. Me respondam. Mas aí tu tinha uma seleção brasileira completamente... Já vem com outro argumento que tu vai fugir do debate. Eu estou falando a atuação do Dida naquela seleção. Jogo, vou ser mais específico, jogo contra a França. Vamos lá. Eu acho que tem muito mais responsabilidade do Roberto Carlos, que foi dar uma bicicleta do que gol. Mas aí o Henrique finalizou na cara dele. Aí disseram que o Roberto Carlos ficou arrumando a meia. Pelo amor de Deus, bola do goleiro, bola levantada, bola na área com aquela altura de 2 metros de altura. Ou nós vamos esquecer que esse é um defeito que ele carregou a vida inteira, que até foi motivo de chacota de um comercial da Volkswagen sobre o gol. Ele e o Zagallo protagonizaram um comercial onde o Zagallo dizia pro Dida: Dida, sai do gol. Dida, sai do gol. O Dida, com 2 metros e tanto de altura, nunca saía na bola alta. Ele era um goleiro que se destacava porque ele tinha uma agilidade para aquele tamanho dele embaixo das traves.
nunca saiu do gol, ou vocês esqueceram que inclusive teve esse comercial da Volkswagen aí do gol, que essa era uma característica negativa que ele carregou. Mas toda a grande carreira, Rogério, ela é pautada Não estou falando de carreira, desculpe. Não estou falando de carreira. Só me permite abordar. Estamos falando especificamente do goleiro. Toda a grande carreira vai ter sempre os defeitos de quem queira apontar os defeitos e as virtudes de quem queira ver as virtudes. Por exemplo, o Neymar. O Neymar tem uma estrondosa carreira. Mas o Neymar tem coisas, ele não ganhou com a seleção, e ele tem coisas muito ruins de comportamento. Alguém ali na frente poderá olhar para trás e dizer, esse Neymar era assim, era assado e tal, e colocar o defeito, que é menor, acima das virtudes que são muito maiores. No caso do Dida, tu começou a discussão dizendo, ele nunca foi um grande goleiro. O mundo sempre teve o Dida como um grande goleiro, sim. Goleiro importantíssimo. Tá bem, ok. Goleiro mas eu tenho que seguir o mundo nesse teu coletivo magnânimo do mundo. Eu conheço pessoas que criticam o Dida como eu critico, que têm a mesma opinião que eu tenho a respeito do Dida. Mas, meu Deus do céu, eu não estou falando de carreira. Nós já vimos jogadores aí que são tecnicamente inferiores a uma qualificação de craque ou de grande jogador, que tiveram grandes carreiras, porque jogaram em grandes times. Eu não estou falando de carreira. Que o Fábio, não quero fazer essa confusão de carreira com análise do jogador. O Fábio está aqui há 25 anos, né? Sim. Eu não estou analisando a carreira do Fábio. Eu estou analisando o Fábio como goleiro. Eu estou tentando entender o teu raciocínio e dizer por que eu não concordo. Todo mundo já entendeu meu raciocínio, Zé. Não tenta misturar. Mas tu colocou o Fábio à frente do Marcos, à frente do Dida, à frente de outros goleiros, porque as pessoas não entenderam. Eu entendo que ele foi um goleiro. Tu chegasse a levantar uma das razões que eu ouvi falar também, mas não sei se era isso, que ele era muito dedicado como atleta de Cristo, e isso criou uma certa rejeição em grupos ou de treinadores, mas eu estou analisando única e exclusivamente, tecnicamente, os goleiros, só isso. Não estou analisando a carreira dos caras. Qual é a dificuldade de entender isso? E o curioso é que o Fábio, ele foi ficando melhor quando nós pensávamos que a carreira tivesse terminado. Mas aí é experiência também, né? Então é difícil comparar o Fábio no auge com os outros no auge. Os técnicos que estavam lá eram bons treinadores. O Cruzeiro pensou isso, achou que ele tinha terminado. Sim, mas tu mesmo levantaste uma questão que podia ser impeditiva para a convocação dele. Pois é, isso faz parte da carreira de um profissional, né? Pois é, mas às vezes tem grandes jogadores que são baladeiros, cachaceiros. Não é da carreira, é do perfil individual. E não é carreira. Não é carreira, é perfil individual do jogador, que pode prejudicar. Zé, nós não estamos falando aqui desses dois goleiros oriundos das bases de Grêmio e de Internacional, que nós, o Carlos pelo menos, Miguel temos, e o outro. O do Grêmio. O Adriel. Que eram grandes goleiros, anunciados como grandes goleiros, e que em algum momento mostraram condição, o Adriel do próprio Grêmio, e esse outro menino lá no Corinthians, quando substituiu o Cássio, tá? Mas que por comportamento individual. Tá? Aí vai ter prejuízo na carreira, é outra história. Eu estou analisando individualmente, no aspecto técnico, esses goleiros. Só isso. Zé, eu queria propor, na verdade, um assunto que acho pertinente a gente abordar, sobre o grupo instituído pelo Inter de estudos sobre o modelo de governança e de financiamento. Vamos falar sobre isso, então. Só me permite, antes da gente começar nesse assunto, que ontem, inclusive, foi abordado à noite no Guaíba Esporte. Nós tivemos uma perda hoje, e até registramos no Agora, eu queria reforçar essa solidariedade à família. Morreu o volante Vitor Hugo, ex-jogador do Inter. Ele jogou no Inter. Jogou, foi base do Inter. O Vitor Hugo foi base do Inter, base, acho até que junto com, acho que um pouco antes do Falcão, mais ou menos, mas foi base do Internacional, ele foi juvenil do Internacional. Ele foi jogador do Grêmio profissional, ali, de 77 a 80, foi centro médio, ele foi colega de IPA, no curso de Educação Física, de 74 a 76. Colega de quem? Do Roberto. Roberto que mandou aqui. Era um grande camarada, um grande jogador. O Roberto é Roberto Torres, um ouvinte nosso. O Roberto Torres. Está fazendo essa lembrança. Vitor Hugo... Era um volante, né? Era Cacau, Yura e Neca, o tripé do meio campo do Grêmio anteriormente. Depois veio o Vitor Hugo
E o Yura ficou, mas tem um outro que jogava nesse meio campo que eu não lembro agora. Mas ele se notabilizou por um tempo em que os jogadores ficavam um longo período das suas carreiras nos clubes. E ele estava nesse time aí que era Zequinha, Tarcísio e Nenê. Depois ficou o Tarcísio, André e Éder. Ele foi um pouquinho antes desse período aí, mas nos anos 70. Ficou muito conhecido porque o Boca veio jogar em Porto Alegre com Maradona e ele foi destacado para ser o marcador individual do Maradona. É verdade. Então, a solidariedade à família. O futebol perdeu uma figura de destaque. Ele já vinha doente há bastante tempo, né, o Vitor Hugo? Qual a idade dele? 60 e poucos anos, Não estava acho. aqui no Rio Grande do Sul, né, mais o Vitor Hugo. Pelo que eu vi, 73 anos. 73, é. Bem, a Thalia propôs esse assunto ontem aqui, os nossos colegas fizeram até uma entrevista com o Jürgen. O Fluminense coincide no mesmo dia que o Inter abre, que está fazendo estudos. O Fluminense aprova e agora vai para a aprovação dos conselheiros, aprova internamente a transformação do Fluminense numa agora vai para a votação SAF. Dos sócios. É quadro social, né? Isso, quadro social. As instâncias internas já aprovaram o BTG Pactual, o banco, se tornar a SAF do Fluminense. Os direitos, futebol, né? No futebol. Era Vitor Hugo, Yura e Tadeu Ritt, tá lembrando aqui o Nilson Schmidt, o Chimia. Grande Chimia. O filho do... Esse é o Jaime Schmidt. Filho do Jaime. Um dos maiores técnicos descobridores de talentos. Lembrando que foi o seu Jaime Schmidt quem trouxe o Renato Portaluppi para o Grêmio. E aí, então, a Thalia está propondo a gente tratar dessa questão envolvendo a transformação futura do Inter numa SAF. Na verdade, eles estão estudando. Não é bem SAF, né, Zé? É uma ideia de estudos, primeiramente, para estudar financiamentos para o clube. Se a gente tivesse pensamento do SAF, já vão barrar antes mesmo de ter os estudos. Antes da gente entrar na seriedade desse debate, eu posso fazer um blog aqui, já que foi mencionado no programa anteriormente, Thalia? Posso? Esse estudo também, as debêntures vão fazer parte? É como se fosse uma nova proposta de debêntures de outra forma sendo posta. Porque a gente pode recapitular, as debêntures era basicamente um estudo de como buscar fundos para o clube, de certa forma, principalmente amortizar os juros que vêm sendo sem transformar em SAF. Sem transformar em SAF, claro. E nada mais é do que a nova proposta. E aí, para estudar essas formas de estruturas que respeitem a cultura do Inter, e aí já abordando muito essa questão do quadro social, acima de tudo, porque a SAF, o Zé bem trouxe em relação ao Fluminense, foi aprovado no Conselho, agora entra em votação para o quadro social, mas nesse caso do Inter é muito mais sem utilizar a palavra SAF e uma ideia de estudar realmente quais formas de financiamento o Inter tem de opções. É um estudo que o projeto inicial deve ir até dezembro para que isso seja debatido internamente por um conselho, por uma comissão, na verdade, criada para esse estudo. Inclusive, alguns nomes dessa comissão Pedro Paulo Záquia, o Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, além do presidente Alessandro Barcelos e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, o Sérgio Jürgen, que foi quem falou ontem à noite aqui no Guaíba Esportes. Ele é o coordenador, né, desse grupo, o Sérgio Jürgen, né? Isso. Ele é o coordenador. Isso. E aí reúne representantes do Conselho Deliberativo e do Conselho de Gestão também, né? Isso, e na entrevista ontem aqui para a rádio, ele bateu muito nessa tecla de que não é para transformar o clube em SAF, porque de certa forma tem muito preconceito, e esse preconceito é pela mentalidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Pode transformar o clube em SAF. Pode, não é descartado, mas não é para isso. Pode ser, o estudo for feito. Eu vejo que agora o Internacional age da maneira mais, eu não diria correta, porque eu entendo que daquela vez da proposição das debêntures também foi uma maneira correta,
mas eu digo de uma maneira mais ponderada agora. Porque o que nós vimos naquela oportunidade foi uma guerra política dentro do Internacional. Não é? Como foi a situação, o presidente Alessandro Barcelos, que tinha dado a sugestão das debêntures, não é? Houve um movimento todo, inclusive com narrativas de perder o Beira-Rio, por parte da oposição. Então agora o Internacional faz esse movimento, como eu digo, mais ponderado, reunindo diversas lideranças com matizes políticos dentro do clube, como o caso dos ex-presidentes, representantes do Conselho Deliberativo, formam um grupo, né, de avaliação. Vai ser contratada uma, não sei se uma consultoria ou algo do gênero, externo, né, para que faça uma exposição e uma avaliação dos diversos modelos que são possíveis de arrecadação de recursos para o Internacional. E aí me parece que o modelo que for apresentado depois para os conselheiros e, eventualmente, como o caso do Fluminense, para os sócios, já vai ser um modelo de consenso. Então, não vai ter aquela disputa que nós vimos em relação ao famoso caso das debêntures, que, eventualmente, pode até a sugestão caminhar no sentido das próprias debêntures, como disse a Thalia. Não é uma das possibilidades também. Até porque não comissão... deixa de ser um tipo de debênture isso aí, cara. Essa comissão formada aí tem integrantes de situação, e claro, o presidente Alessandro Barcelos faz parte, mas também muitos, e ainda mais integrantes da oposição. Então essa questão de política nesse momento, ela fica, imagino eu, em segundo plano para ver o que é melhor para o clube no futuro. E o que me pegou muito, sabe, foi esse novo patrocínio master da casa de apostas que patrocina o Campeonato Brasileiro em relação ao Flamengo. Então, acho que já passou da hora, eu acho que até com atraso que o Inter forma essa comissão, e isso vale para o Inter, vale para o Grêmio, vale para outro clube. Formou, né? Se a gente já formou há 4 anos essa comissão. Se a gente não abrir os olhos em relação aos clubes de maior poder aquisitivo do centro do país, nós ficaremos para trás. Então, eu acho que é, sim, uma medida salutar e que é inevitável no atual cenário do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma. Eu falei o Grêmio, porque o Grêmio, por iniciativa do então e ex-presidente Romildo Bolzan Júnior, delegou para o então presidente do Conselho Deliberativo gremista, o Carlos Biderman, uma comissão que fizesse esse estudo. Esse estudo foi feito, esse estudo está lá com a direção do Grêmio, e eu não sei por que cargas d'água o Grêmio não levou adiante, pelo menos para uma discussão maior do Conselho Deliberativo, enfim, das apreciações, das análises e avaliações feitas por essa comissão, que foi constituída já, como eu disse, eu acho que tem 4 anos ou até mais que o Grêmio tem esse estudo aí feito por essa comissão que foi presidida pelo Carlos Bider. É uma situação que, nesse primeiro momento, ela está vindo a público apenas como notícia de um embrião. Não tem nada definido. Tem uma vontade de compreender as tendências e buscar uma solução. Mas a comissão está definida. Não, a comissão está ontem, o Jochen falou aqui, mas eu estou dizendo, o embrião é o projeto que virá. Eles não sabem o que vai dar ainda. Acho que não tem nem embrião, né? Porque o embrião seria de algum projeto que fosse... Eles têm lá, vamos dizer, várias possibilidades de análise. Pois é. Vários formas de estudo. Debêntures? Não. Eu vou dizer, tu está falando em embrião, e eu estou indo para um lado da biologia, falando em embrião. Tu tem várias possibilidades de ser a semente disso aí. Entendeu? Vamos analisar todas, para ver qual é que pode ser a mais fecunda. É isso. Não, e tem uma outra situação que é importante também nessa criação, que é a dívida do Inter, que é muito alta. E se o Inter não tomar providências aí num curto a médio prazo, o Inter pode ter ainda mais dificuldades, né? Porque até o presidente Alessandro Barcelos já disse isso mais de uma vez, de que há uma situação financeira que inspira cuidados,
E se não forem tomadas providências rápidas e imediatas, fica numa situação ainda mais complicada. Não, os clubes estão obrigados, depois que o Flamengo fez ontem, que anunciou, o Cássio Amaral até mandou aqui, eles andaram fazendo novos levantamentos, e hoje o maior patrocínio dos clubes do mundo, o Flamengo é o 10º. É o 10º maior patrocínio. Então, os clubes nacionais, eles estão numa obrigação de se organizar para buscar receitas para poder enfrentar o Flamengo. Tem intervalo pela frente. Coitado de um amigo, foi sorteado no júri, leve a mão, 3 dias de júri, deve ter coisa grande sendo julgada lá, 12 horas e 15 minutos. Ele está falando conosco? Ele está falando, não, eu estou dizendo aqui porque o jornalismo pode buscar alguma notícia disso aqui. Se estão julgando um julgamento de 3 dias, é um crime pesado. E os coitados dos jurados têm que ficar isolados 3 dias. Eu quero saber dormindo num hotel. Essa informação, se eles estão isolados. Isso porque... Eles ficam isolados. Do grupo que eu participo, a família está avisando aqui que ele está fora. Eles ficam isolados. O meu vizinho lá, ele adora ser jurado e adora ficar isolado. Tá louco, adora ser jurado. Tem que dar uma olhadinha nesse Ele vizinho aí. adora ser jurado, é um troço impressionante. Tá com problema em casa, o vizinho? Não, ele tá bem em casa, mas ele adora esse negócio. Tá louco, jura que não é um horror. Tu vê as piores coisas da vida. Um dia chegou um cara lá com o rosto todo decorado por uma tatuagem, e aí a discussão era que o acusado era máscara. Uhum. E ele sustentava que não era ele. E a tatuagem aqui na cara do cara. As denúncias, as provas, eu condenei um cara lá, pô. Mas é assim, ó, os caras chegam lá e a culpa é sempre do morto. Não, eu matei, dei 8 facadas, atirei nele, joguei no rio, enforquei, não sei o quê. A culpa é do morto, ele que me provocou. Eu detesto o júri, eu fico fugindo para não me chamarem lá. Vamos fazer o intervalo e já voltamos. Do café com leite saboroso no início do dia, até a vitamina da criançada na hora da brincadeira. Da delícia do docinho na sobremesa, a receita especial da vovó que reúne a família. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e nutrição dos momentos simples até os mais especiais. Onde tem vida, tem Leite Dália. A sua saúde não pode esperar. Em agosto, o Sindaergues reforça o cuidado com quem faz a diferença. Você, administrador. Associados contam com planos de saúde Unimed e planos odontológicos com condições exclusivas e atendimento de qualidade. É hora de investir no seu bem-estar e no da sua família. Associe-se agora e aproveite todos os benefícios. Acesse sindaergues.org.br ou ligue no 51 3391 5423. Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa para isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar a mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy. Quem tem, passa bem. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. Boa, filha. Tudo que tá no super tá na vida das pessoas. Tá no café da manhã, no almoço, tá na mesa. E se tá no super, tá fazendo a economia girar, tá criando empregos, tá fortalecendo parcerias para um futuro melhor. E tudo isso tá na Expoagas, a maior feira de negócios do setor supermercadista. Dias 19, 20 e 21 de agosto, na Fiegues. Tá na vida, tá no super, tá na Expoagas. A gente se vê lá. No Hard Rock Café Porto Alegre, você vive espetáculos com grandes artistas, o melhor da culinária americana e um ambiente feito para oferecer conforto e exclusividade. Com estacionamento no shopping, atendimento de excelência e vista para o Guaíba. Cada visita se transforma em uma memória especial. Garanta seus ingressos antecipados e venha viver uma experiência incrível no Hard Rock Café Porto Alegre.
Pensou obra? Pensou casa? Passa na Cassol e encontre tudo que você precisa para o seu projeto virar realidade. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Piso cerâmico 50,5, ilha vela apenas R$19,90 o metro quadrado. Kit vaso sanitário 3 e 6 litros Adra só R$699,90. Ar-condicionado inverter 9.000 BTUs, Filco por apenas R$1.899. Pigmentação grátis tintas Renner, todas as cores pelo preço do branco a partir de R$49,90. Cassol Centerlar, tudo pra obra, tudo pra casa. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. São 12h20. Você está ligado aqui no debate do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. E nós vamos até a 1 da tarde para continuar as discussões das coisas do futebol. Às 12h20, a hora certa, é Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. E qual é o slogan da Stara? Agora não lembro. Não satisfeito Máquinas com agrícolas. Na volta do intervalo, ele isso aí se chama sacanagem pro padrinho, Máquinas agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Agora sim. Ficou bonito. Eu tô precisando de uma máquina da Star. A minha colheita não tá rendendo, ô padrinho. É mesmo? Tô plantando, mas não tô colhendo. Então tô com problema na máquina. Na máquina. Com a Stara. De repente. Máquinas agrícolas Stara, que fazem a sua colheita render mais e também produtos Dália, o melhor momento do seu dia. Agora sim. Mas comprou semente boa para plantar. Olha aqui, ó, o Rafael Passos, nosso colega lá da SEG, que está sempre, né, nos estádios lá, junto com o Michel e com a Thaís, ajudando no que é possível e às vezes até no impossível, né? Ele fala sobre o estádio lá, como é o nome do estádio? Estádio Municipal de Vila Engenho, conhecido como Estádio de El Alto, que pertence ao Always Ready, 4.100 metros de altitude. Depois ele coloca aqui, como curiosidade, né, os 5 estádios que têm as maiores altitudes. E sobre o brasão, ô José Aldo, que você queria saber mais informações, o Rafael Passos diz aqui, ó, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, brasão não chegou a atuar profissionalmente pelo Clube Mineiro. Em 2019, chamou a atenção do futebol italiano e foi contratado pelo Parma. Se ele tem 24 anos agora, em 19, ele tinha 18 anos. Como o guri do Inter, que o Inter passou nos trocos. E foi contratado pelo Parma. Na Europa também teve passagens pelo Spal, Inter de Milão e Ternara, é isso? Isso. Além de defender equipes espanholas como o Albacete ou Oviedo. Não, a Spartak. Qual é a Sparta? Esse Spal eu não conheço esse time. Eu também não. Esse é um clube de menor expressão na Itália. Mas ele deu uma rodadinha aí. Não, ele rodou bastante, de fato. O jovem goleiro também acumula convocações pelas seleções brasileiras sub-17 e sub-20, tendo feito uma aparição pela equipe principal em 2018. Pela equipe principal? Não entendi aqui, Rafael. O time principal da seleção brasileira? O Brasão, em 2018. Olha... mas teve umas convocações. Lembra que eles convocavam um guri? Pode ser, eu não lembro. Convocaram um do Grêmio uma vez, um da Ponte Preta, não foi também? Tinha os guris que eram convocados. Mas sabe o que isso aqui me lembra? O que tu dissesse, igual o menino do Inter. Daqui a pouco o Gabriel, o Henrique Menck, ele tá indo para onde mesmo? Como da Itália. E tem uma carreira como esse Brasão, volta para um outro time grande, né? Como esse aqui foi o Cruzeiro desperdiçou, o Internacional pode estar desperdiçando esse goleiro agora, que volta daqui a, 3, 4 anos, para um time grande daqui também. O Zé tem razão, teve uma época em que os caras convocavam um goleiro das categorias de base de um time para ir para os jogos da seleção, lá, um amistoso, lá sei o quê, mas sempre tinha um guri. Impressionante, quer saber aí que ele entrou, o Brasão. O Rafael Passos lá, ele rivaliza contigo, com o Paulo Nunes, com o Guti, que tem essa memória impressionante.
Ele já foi buscar aqui aquela seleção lá que eu falei, tá? Foi o Sul-Americano Sub-20 de 2007. Muriel era o titular e Cássio era o reserva. E eles eram os 2 goleiros. Depois ele bota todos os convocados aqui. Claro que isso ele foi pesquisar, é evidente, né? O tempo passa, né? Estou procurando ver aqui se tem... O Lucas do Grêmio também esteve naquela seleção. É impressionante, né? O Muriel, ele nunca conseguiu confirmar ser um bom goleiro, né? Principalmente no Inter, teve falhas gritantes em várias partidas. Luiz Adriano, do Internacional, centroavante, também estava nessa seleção. Alexandre Pato. O Muriel. E teve a sombra logo em seguida, né? Do irmão dele, né, Salzano? E depois o Alisson, ele acabou em 2014. Eu me lembro muito bem quando ele assume, de fato, a titularidade do Inter, porque o Dida ele sai do Grêmio em 2013 e ele vai direto para o Inter. E o Grêmio, ele aposta no Marcelo Groy, né, como titular absoluto. A partir dali, o Dida, ele vai para o Inter, mas tem um jogo lá no Campeonato Brasileiro, em Chapecó, que o Inter toma 5-0 da Chapecoense, que o Dida é expulso. O Rafael Moura, ele acaba jogando improvisado naquela partida no final do jogo. O Muriel tem a chance de assumir e ganhar uma sequência, acaba sofrendo uma lesão e depois o Alisson assume a titularidade e nunca mais sai. E até 2016 ele fica e depois é vendido para Roma. Olha aqui, o Rafael está mandando também. A convocação foi feita pelo Tite, tá, em 2018, para amistosos contra Uruguai e Camarões. E ali apareceram os nomes do zagueiro Dedé, tá, que era do Cruzeiro, e o Brazão que estava subindo para o profissional do Cruzeiro, que foi o representante. Em 2017 foi eleito o melhor goleiro do Mundial Sub-17. Aquela convocação, o Brasil ficou hospedado lá em Minas e treinava na Toca da Raposa, na Toca 2, eu acho. Não lembro disso. Eu tenho uma vaga lembrança. Dedé. A minha lembrança é ruim. Pior que a minha, eu acho que só da minha mãe, que está me ligando na hora que eu estou trabalhando. Não tenho a mínima noção. Mas depois de terminar o programa, liga, né? Tu não fica se teu fresqueando e não liga depois. Não, mãe é uma só, né? Eu vou ligar. Isso aí. Tem que exercitar aquele meu portunhol, pobre da véia. Mãe é uma só, mas mãe tu tivesse 2. 5. E sou orgulhoso e agradecido a todas elas. Que legal, tu quer ter o privilégio. 5 casamentos, 5 mães, essas coisas. Não. É isso que eu tô falando. Tá falando sério. Tá falando da tua mãe biológica. Não, eu tenho a minha mãe biológica, de criação. A minha avó, mãe do meu pai, que me criou, a prima Ide, que ajudou a me criar, a Júlia, a mulher do meu pai, que é mãe de registro, e a tia Dalva, do tio Evaristo, que quando eu vim para o Brasil, ela foi a primeira que me acolheu como mãe. Eu tive 5 mães, eu sou um abençoado. E elas estão todas aí, Zé? Estão todas aí? Sou a Ide. A tia, né? Então, a Ide e a Júlia, né? E a Júlia. Aqui que tem o meu registro brasileiro com o nome dela. Mas, legal. enfim, vamos tocar as coisas do debate aqui. Nós começamos a falar de Inter no início do programa. Eu queria retomar até sobre o Inter. Queria retomar pelo fato de que hoje, à tarde, nós teremos a definição do time por parte do Roger, né? Então, eu imagino que o Inter está escalado para esse jogo. Tá? Mas ele não vai definir. Não, ele vai definir para ele, nas internas. Né? Mas talvez ele faça aí algum preparo de jogada ensaiada, alguma coisa do tipo. Ele tem um foco na bola. Vai abrir o treino? Precisa treinar pênaltis. Vai abrir o treino? Não, nenhuma chance. Indo para penalidades máximas. Tem que treinar. Isso é interessante. Mas deve ser o mesmo time que jogou na semana passada no Rio. Eu imagino que o Inter tá escalado com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick, Tabata, Wesley e Ricardo Matias. É isso aí. Acho que esse time que começa por exemplo... Perdão, Salzano, eu fico só curiosa em caso de recuperação do Carboneiro, se ele
colocaria o Wesley para a direita e... Eu acho que não. Vai colocar. Eu acho que não. Eu acho que Fico muito na dúvida. Se bem que o Wesley nos 2 jogos rendeu muito mais pela esquerda, mesmo que o Salzano tenha achado o Wesley um dos piores em campo, Orestes. Mesmo? Tenho a opinião de que o Wesley pela esquerda... Piores em campos no Rio, né? Mas aí é a avaliação. Eu já disse, é a análise de cada um. Cada um tem os seus padrões. Eu acho que ele foi bem. Analisar. O Salzano tem essa opinião, a gente discorda. Eu também discordo. E por que eu entendo que o Roger não mudaria? Primeiro, porque o Carboneiro está voltando de lesão. É a primeira coisa. E segundo, porque para permitir essa movimentação do Alan Rodrigues, que é um jogador muito mais ativo, muito mais dinâmico, não é? Precisa ter uma composição de meio e o Tabata faz isso. E o Wesley aí não teria. Teria 2 jogadores mais focados ofensivamente. Interessante ver. Eu acho que o Alan Rodrigues, ele chegou e pegou a posição. Essa é minha. Não, ele é titular absoluto. Impressionante isso, né? O Henrique já era contestado. Aí é contratado um jogador para a posição, ele vai jogar. Tá bem, o cara é impressionante. O Ayrton Senna está gastando com a gente de novo? Que bom. Boa, vamos lá. 5. O que ele está dizendo? Olá, é o Glausen. Na audiência em Santa Vitória do Palmeiras. Então, já sabemos agora que o Ayrton Senna, na verdade, é o Glausen. Ayrton Senna, Colorado do Sul. E ele diz que ele é colorado sofredor dos anos 90. Amanhã o Colorado perde e no Brasileiro briga pelos 45. 45. O Glausen... Forte, né? O Ayrton Senna tá numa fralda gigante. Vão apelidar ele de Pampers. Mas tá... tu fala isso aí, os amigos dele estão ouvindo. Primeiro eu gostei a homenagem que ele faz ao Ayrton Senna. É legal. Ayrton Senna, Colorado do Sul. Voltando à questão que o Salzano vinha falando sobre esse time do Inter, a gente tem falado constantemente sobre os jogos do Inter de demonstrar postura e competitividade. É uma partida que, claro, vai passar muito pela qualidade do elenco, qualidade técnica, mas principalmente da mentalidade que os jogadores vão entrar em campo. Tem que ter o pensamento de que vão estar jogando em casa, com o apoio da torcida, com a obrigação, porque precisa, de certa forma, trabalhar com que a partida seja uma obrigação de ter uma postura que seja condizente com a história do Inter. É uma postura de mostrar vontade, uma postura de mostrar que vai fazer por merecer um jogo praticamente erro zero, porque é por aí que vai passar o sucesso do Inter, minimizando a qualidade técnica que tem o Flamengo. E a gente pode debater toda a questão que viemos falando sobre a qualidade que tem o time do Flamengo. E o Inter não vai conseguir, de certa forma, emparelhar em qualidade com o Flamengo, porque é muito difícil. Vai ter que ser na vontade, na força de vontade do grupo e na postura. Eu acho o seguinte, a gente conhece, todo mundo sabe a qualidade, o jeito, o potencial do Flamengo, o mundo inteiro conhece e sabe como eles jogam, e é um time qualificadíssimo. Agora tem 2 jogadores, na minha opinião, que não pode deixar fazer o que quiserem, que é o Arrascaeta e o Jorginho. Esses caras aí, tu tem que cuidar ao máximo. Eles, quando tu vê, eles metem o cara na cara do gol, eles fazem gol. Eles são diferenciadíssimos no jogo de... Olha, é complicado de marcá-los e o Internacional vai ter que ter um cuidado todo especial para cima desses 2 caras aí. O Felipe Luiz é um cara malandrão. Ele, o Pedro, ele é daquele jeito dele, mas tu coloca ali, guarda... não vamos fazer muita coisa para cima do Pedro, mas o Pedro é um cara que pega a bola e faz gols. Então, esse é outro cara que tem que cuidar. O ataque do Flamengo é muito perigoso, é complicado. E o objetivo do Inter é o seguinte, é erro zero, não pode levar um gol. Se fizer um gol e levar para os pênaltis, ainda há uma grande oportunidade, mas o Flamengo é favoritaço. Bom, tem informação importante que eu recebi agora, viu, Zé? Em relação às ruas de fogo.
As ruas de fogo serão realizadas amanhã na Avenida Padre Cacique, tá? Não tem nada de Edivaldo Pereira Paiva. As ruas de fogo, que é um evento organizado pela torcida do Internacional, e a gente já teve aí uma arrecadação importante em relação a esse evento nos últimos dias, portanto, será na Avenida Padre Cacique. Existia, até por parte da Brigada Militar, um desejo, uma ideia de realizar as ruas de fogo na Edivaldo Pereira Paiva, mas a informação que eu recebo agora, as ruas de fogo, que será uma grande festa organizada pela torcida do Internacional, quando a delegação ela chegar ao estádio Beira-Rio, ela será realizada na Avenida Padre Cacique. Agora já teve uma Libertadores que foi assim, né? Sim. Aí veio a fumaça toda para dentro do estádio, igual. Mas mas acontece muito na antes, Edivaldo, né, o problema da do Edivaldo início da é o partida. seguinte, cara, ali é o desafogo de quem vai embora para a Zona Sul, vai fechar aquele troço ali para fazer as ruas de fogo, vai todo mundo para Padre Cacique, aí complica o trânsito. O narrador que chegue mais cedo, né? Tem que chegar cedo. Tu vai de manhã para lá e comer um churrasco. Vai de manhã para lá. Sai ganhando o jogo direto pro Beira-Rio. Mas o Salzano traz a informação, né? E a importância da Brigada Militar estar junto com a torcida definindo isso. Mais de 30 mil reais foram arrecadados para essa festa que a torcida faz na recepção da delegação. E como eu vinha falando em relação à postura do time, desde a chegada ao estádio, né? Vendo a mobilização do torcedor, vendo a festa que é feita pelo torcedor, para que o ambiente seja o mais propício possível pro time sentir também essa aproximação com a torcida e levar essa vontade de vencer para dentro do campo, para dentro do jogo. Eu espero que não chova, para não atrapalhar, não estragar a festa. Não né? vai chover. A chuva para ainda pela manhã de amanhã. O Salzano, eu estava vendo ali, acho que no Correio foi que eu vi, os turcos querem levar Sim, o Galatasaray. O Vitão? O Vitão é o seguinte, o Vitão tem contrato até dezembro de 2026 com o Inter, e o Internacional, ele abre um valor inicial para uma negociação caso tenha interessados, que é 12 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos que o Inter tem direito. 10 está levando. Se algum clube chegar a 12, leva o Inter 10 milhões, mas o sonho mesmo do Inter é que algum clube interessado que venha a querer contratar o Vitão, ele desembolse 15 milhões de euros. Se isso acontecer, aí o Inter ele fica satisfeito com este valor e pode negociar. Mas eu acredito que ainda nesta janela é bastante difícil que isso aconteça, porque o Inter promete jogo duro nessa tratativa, e também o Cristiano Silva trouxe uma informação aqui no mês de junho, ainda na parada para o Mundial de Clubes da FIFA, de que o Vitão recebeu uma valorização salarial importante, e isso é também uma forma, uma tentativa de que ele fique mais tempo no clube. Para aumentar a multa, né? Aumentar a multa para o mercado interno, tá? E aí, no mercado externo, tu estipula. Mas é o que nós discutimos aqui. Se a multa para o mercado interno estiver muito baixa, porque a multa para o mercado interno, ela obrigatoriamente, por questão legal, ela tem que estar vinculada ao salário atual que recebe o jogador. Tem o efeito multiplicador, 2.000 vezes, não é isso? Eu não sei como é o critério. 2.000 vezes a remuneração mensal, se não me falha a memória. Tá? Então, agora, o Salzano, se chegar com 8 milhões aí, e o Inter ficando com 20% ainda dos direitos econômicos, vende na hora. Vende na hora. No caso do Vitão ser negociado aí, o Inter tem que correr atrás? Claro, perde seu... Se ele for vendido, vai perder o seu principal zagueiro. No elenco não tem. É verdade. Vocês sabem, eu não sou fã do Vitão.
É um bom zagueiro. Mas, bonito esse negócio. Mas, claro, eu estou aqui para quê? Para manifestar a minha opinião. Claro, a opinião. Então, e eu faço isso. Agrade ou desagrade, né? Mas é interessante pelo seguinte, tu diz assim, eu não gosto do Alan Patrick, mas não dá para tirar porque não tem outro melhor. O mesmo vale para o Vitão? O mesmo vale para o Vitão, não tem outro substituto. O Internacional procurou o Rogel, não deu certo, esse Cleito Sampaio também, a gente vê que ainda são jogadores abaixo. Mas o que eu qualifico é para jogador que seja para aquilo que o Internacional pretende. E eu imagino que o Internacional pretende não apenas ser figurante, mas ser protagonista, de realmente ter condições de buscar títulos. E aí eu vejo que o Internacional precisa um outro tipo de zagueiro. Eu reconheço que o Vitão tem uma qualidade técnica de sair jogando com a bola, ele tem essa rapidez de se somar a uma linha de mais à frente, de meio campo. Só tem uma situação que eu acho que a gente vai concordar agora, embora isso contigo é bastante difícil aqui no programa. Muito difícil. Ainda bem que é só no programa. Né? Isso. Somos muito amigos. Eu já acho que ele é muito teimoso. Somos muito amigos. De fato, o Rogério é um grande parceiro. Agora é o seguinte, tá? Eu acho que falta pro Vitão imposição na bola aérea. Porque se ele tiver isso, ele se torna um zagueiraço. E o que tem, por exemplo, e eu acho que esse jogador vai fazer muita falta amanhã, é o Mercado. O Mercado, ele sabe se impor. Não é qualquer atacante que se cria para cima dele. Então o Vitão, para ser um zagueiro ainda melhor, eu acho que falta isso da imposição de bola aérea. Essa imposição de bola aérea realmente ele não tem, ele é um defeito e é muito difícil que um zagueiro consiga corrigir isso. Muito complicado. Difícil. Isso é quase algo inato. Adquirir isso através de treino, você pode tentar minimizar, mas é muito difícil. E isso que o Salzano falou a respeito do Mercado, não é? Eu enfatizo em relação ao Vitão. O Mercado foi muito importante porque o Vitão também tem uma outra dificuldade, que é como eu brinco assim, é uma dificuldade de GPS, porque ele se localizar e se situar em relação à movimentação dos adversários. Ele tem uma ótima localização na movimentação dele. Como eu disse, sai com bola dominada, se soma aos homens de frente e tal, mas para localizar os adversários no deslocamento, o Mercado foi muito importante para ele. Tanto que essa foi a melhor dupla, né, que casou, foi o Vitão com o Mercado. Bom, são 12h42, nós não falamos sobre o Grêmio ainda hoje. A evolução das negociações do Grêmio... Era o minuto do Inter, quando eu cheguei aqui nós abrimos ano passado, o programa. E agora é o minuto do Grêmio. Não, o Inter tem uma decisão amanhã, gente. Amanhã vale ouro. E para o nosso ouvinte, eu estarei na concentração do Inter durante o Ganhando o Jogo amanhã, então, ali no bairro Bela Vista. Então, o posto avançado da Rádio Guaíba no Ganhando o Jogo, eu vou estar lá na concentração a partir das primeiras horas da manhã já, porque esse é, de fato, um jogo importante. É uma mega e a Rádio Guaíba amanhã trata essa partida como deve ser tratada, como um caráter decisivo de uma partida... Inclusive pré-eleição hoje, né? Pré-eleição hoje. Pré-eleição hoje. Conversa, mas... Thalia vai estar onde, Thalia? Ouvindo o torcedor. Ouvindo o torcedor, desde as Ruas de Fogo até o final da partida no estádio. Mas... Vai te meter nas Ruas de Fogo lá, Thalia? Estarei no meio da galera, óbvio. Onde o povo está. Onde o povo está, mas para a gente fazer esse chamado, né, para o nosso ouvinte. Amanhã o Salzano mesmo já frisou, estará na concentração desde cedo, a gente vai estar na cobertura da partida mais importante do ano para o Inter. A gente... tem tratado assim e não vai ser diferente amanhã com a cobertura quase em tempo integral, Salzano, dessa partida com todos os acontecimentos, muita gente envolvida na partida de amanhã, então já deixar o convite para o nosso ouvinte desde cedo, desde o Ganhando o Jogo, acompanhando o Inter amanhã. O Zé vai chegar cedo. Todo mundo vai chegar cedo amanhã. Mas ele vai mandar o localizador. Não, amanhã o Zé ele sai do Ganhando o Jogo e a gente já fica na volta dele com a missão de transportar para o Beira-Rio. Não vai me deixar para sair 5 da tarde da Zona Norte antes do moro. Pelo amor de Deus. Vai chegar. Fazer o seguinte, amanhã eu vou pegar duas crianças.
Vou pegar primeiro a minha filha da escolinha e depois vou pegar o Zé em casa. Tem uma situação aqui, eu não sei como é que está lá fora, porque eu não, pelo que eu estou vendo ali, ainda temos sol, mas tem uma previsão que vamos ter a chegada com atividade também no continente, no litoral, de um ciclone. Isso é verdade. Que vai trazer ventania e vai trazer chuvarada para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para outros estados. Vem uma alteração climática radical. E isso vai se acentuar ainda mais amanhã durante o dia. Mas a Thalia já falou. Não, Zé, a previsão é que chega ainda hoje e Sim, ainda hoje, agora tá. Fique na questão da madrugada, porque amanhã pela manhã já deve parar de chover. O que fica para a questão da tarde ainda é o vento forte. O que nos disse o Nartigal hoje é isso, que a atividade mais intensa será amanhã. Então, depois tem uma parada na quinta e depois na sexta-feira volta. Tem chuva sábado de novo. É uma semana de tempo instável no estado, mas para o torcedor que está com todos os ingressos comprados, a gente conhece a tradição do torcedor, ele não refuga, ele vai. Eu acho Só que aí o trânsito vai ficar pesado, lento. Eu acho que um gramado, eu não digo pesado, tá? Mas um gramado com uma condição chuvosa maior, isso facilita o jogo do Inter para tentar a imposição em relação a um time muito técnico que é o Flamengo. Eu acho que isso pode fazer uma diferença importante nesse confronto. Agora, é como a gente disse aqui, né? O Inter precisa de um jogo de exceção. O Inter precisa fazer uma partida, eu digo, beirando a perfeição para conseguir essa classificação. E ela é tão importante, porque se o Inter chega a classificar diante do Flamengo, fica um caminho aberto tão forte para chegar, quem sabe, numa eventual decisão de Libertadores, porque, sendo bem sincero, Zé, desse lado da chave que está o Inter, na Libertadores, eu vejo um clube com um time muito bom, que, aliás, pode ser eliminado hoje, que é o Racing. Eu acho que o Racing é um bom time. Os demais, o Inter... Mesmo sem o Quinteiros, o Racing continuou, né? Não. O Vélez vai... o Quinteiros foi campeão argentino com o... Não, o Racing já é a segunda temporada que tá com um trabalho bem feito. Sim, eu acho o Racing um bom time. Não foi é o do Velhão, aquele que cai na beira do campo, né? Sim, o Racing foi sul-americana, não foi? Sim, foi sul-americana, mas tem um trabalho que é de longo prazo, tem jogadores importantes. Eu acho esse um time perigoso. Do lado da chave do Inter, claro que tem o Flamengo, que é muito forte e tal. Mas o Quinteiros não era do Racing? Não, era do Vélez Sarsfield. Ele foi campeão argentino pelo Vélez. Não, o Gustavo Quinteiros. Sim, o Gustavo Quinteiros. Mas o Quinteiro, jogador. Não, o Quinteiro meia. Não era Racing? Era River, agora tá na Colômbia de volta, eu não sei, ele gira tanto que agora eu confio. Não, ele tá... Ele voltou pro River Plate. Ele voltou pro River Plate. O River Plate anunciou ele há umas 3 semanas. Ele era do Racing. É um gordinho baladeiro. O Carboneiro era da onde? O Carboneiro era do Racing. Do Racing. Era o mesmo time do Quinteiro. Eu não sei se é Quinteiro ou Quinteiros. Quinteiro. É Quinteiro. Rua Quinteiro? Quem é? É o Martin que... O Martin é muito fã do Quinteiro. É fã do Quinteiro. Ele tá no Rio. Descobrimos que o Martin gosta de um gordinho. Esse cara é gordo desde quando foi pro Benfica. E ele te ouve falando assim do Quinteiro. O Quinteiro sempre soube jogar muito bem. É um baladeirão, cachaceirinho. Mas quando a bola chega no pé, ele trata bem a criança. Sim, mas aí tu te entrega na mão dele, daqui a um pouco tu fica na mão. Esse não é profissional, gente. O Inter teve tentando contratar ele uma época e ele preferiu jogar em Portugal. Daí lá não aguentaram ele, a Europa é mais zelosa com aspectos profissionais e mandaram ele de volta. E ele tá circulando aqui, vai para Argentina, vai para Colômbia, não sei o quê. Ele é bom jogador, tem boa técnica, mas não é bom profissional, pelo jeito, não é o tipo caprichoso. Ô Marcelinho, esses caras que iam chegar, estão chegando no Grêmio, como é que é? Chega hoje quem? Bom, tá chegando em instantes no aeroporto Salgado Filho o Eric Noriega, o volante do Alianza Lima, que tem aí... Nipo-peruano, né? É o japonês naturalizado peruano. Acabou de chegar, inclusive. O Barcos, que jogou com ele no Alianza, ele até conversou com o nosso colega Lucas Melo, do Correio do Povo. Sim. Que ele era zagueiro, mas ele se firmou mesmo como volante, e é um jogador, segundo o Barcos, que vai ajudar muito o Grêmio, que será importante, porque é uma alternativa ele que... é primeiro ou segundo?
Ele é primeiro volante. O Eric Noriega é primeiro volante. Era zagueiro, né? Inclusive, era zagueiro. Sim. Foi passado... Como dito pelo Salzano. Tu faz 5 mil agora, tá sacaneando. Ele acabou de dizer. Sim, Eu não complementei. Mas ele quis dar o troco. Ele aproveita uma firma. Era zagueiro e foi colocado como volante há bem pouco tempo. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado por poder fazer o ponto. Não, ele buscou na linha de fundo, no carrinho, roscou a bola, dava saída. Ele está em campo. Mas então esse agora é o jogador que está chegando hoje em Porto Alegre. O Marcos Rocha desembarcou ontem. O Noriega, que vai ser uma alternativa para o setor de meio campo, porque ao mesmo tempo que o Grêmio agora ele comemora, entre aspas, o bom retorno aos gramados do Cuejar, que foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, lamenta a lesão séria que teve o Vilhaçante. O Vilhaçante, se tinha os planos e o desejo de jogar uma Copa do Mundo de 2026, essa lesão grave de joelho de 8 meses, isso atrasa demais. O que é o destino, né? Ele não quis fazer um tratamento mais invasivo da questão pubiana, para não visando a Copa, não queria uma intervenção cirúrgica para ter uma recuperação. Eu acho que tem uma lesão séria dessa aí. No futuro próximo, como é o nome desse jogador que chegou aí? O Eric Noriega. Noriega. Cuejar. Nosso colega. O Noriega, nosso colega lá de São Paulo. O Noriega é esse aí. O Cuejar e o Arthur. Você acha que pode esses três jogarem juntos e montar um meio-campo do Grêmio? Mas o Arthur já definiu? Não, o Arthur, a situação é a seguinte: o Arthur falta uma assinatura. O quê? Já está no jurídico? Já está nos contratos? O Arthur falta uma assinatura. O que é esta assinatura? É a rescisão de contrato com a Juventus. A partir desse momento, quando acontecer, deve, inclusive... Mas é tranquilo isso? Sim. Ou a Juve está pedindo... É que assim, a Juventus não quer mais o Arthur e ela também deve... Está prestando para tudo quanto era lugar. Deve um valor importante para o jogador, então é aquela situação de comum acordo. Ele vai abrir mão, então? Não, acho que ele vai receber um valor... menor do que pretendia. Um deságio. Um acordo. Isso. Então, o Arthur, a partir do momento que rescindir com a Juventus, fica o caminho livre para o Grêmio anunciar, porque até nós falamos na semana passada, reitero aqui... Aí é diferente, eles devem fazer uma ação de marketing para a chegada do Arthur, né? Sim. Diferente dos outros, ele tem uma história de campeão da América com o Grêmio. E... Se confirmar a rescisão... Marcelo Groi também. Se confirmar a rescisão nessa quarta-feira, existe a possibilidade do Arthur ser apresentado à torcida no jogo contra o Ceará no sábado. Porque você pega um voo aí na Europa, na quinta chega final da noite em Porto Alegre, sexta tem aí o conhecimento com o grupo de jogadores. Então esse é o estágio do Arthur, muito bem avançado, embora os dirigentes eles não queiram falar muito publicamente sobre isso. Em tese, eu sou contra esses voltarem, como a gente brinca, né? Com essas repatriações. Né? Voltar para o mesmo time, onde teve sucesso. Tem casos aí, né, que deram certo, mas eu vejo que esses casos que deram certo são as exceções que confirmam a regra. Então, eu não vejo assim como positivo o retorno de jogador, principalmente jogador que teve conquista de grandes títulos, como foram os casos aí do Arthur e do Marcelo Curoi. Campeões, tricampeões da América. Sabe? Acho que o Grêmio tinha que buscar outras soluções, como já encontrou nesse Noriega, como encontrou no Balbuena, como encontrou no Vinícius. Tá? Mas, enfim, eu torço para que, confirmando as contratações tanto do Arthur quanto do Marcelo Groi, não é? Elas deem certo e tenham sucesso. Que não seja uma volta que vá frustrar o torcedor e os próprios. Né? Tenho que encerrar o programa, mas eu não posso não encerrar sem essa mensagem do Fábio. O Fábio diz assim: tudo tem o seu tempo.
pela primeira vez eu vou concordar com a opinião do Rogério. Dida e Marcos eram tremendos charlatões. Charlatães. Isso. Só que no jogo importante não passava nada. Ceni foi 10 vezes melhor que eles. Eu achei que tu não ia encerrar o programa sem a mensagem do Martin no nosso grupo para ti. O que o Martin está dizendo aí? Precisam de algum especialista no assunto rua, Fernando Quinteiro? Aliás, o Martin ontem trouxe... Martin tem boas opiniões, gente. Não, e ele trouxe ontem uma informação de cultura geral do esporte. Eu confesso que eu não vou lembrar o nome desse atleta, mas é emblemática a história desse atleta em termos de estratégia, não é? Até estratégia financeira, porque ele é um atleta do salto com vara e ele é o recordista mundial, sim. E ele tem do patrocinador dele $100 mil a cada quebra de recorde. Como o recorde é dele, ele vai quebrando. O Martin está nos acompanhando, dá o nome aí do atleta. Ele falou também comigo sobre o atleta na semana passada, e é impressionante que o recorde é dele e fazem alguns anos que ele quebra o próprio recorde. Por quê? Porque a cada quebrada de recorde, ele poderia, e já mostrou isso, quebrar o recorde aumentando 5 centímetros na altura do bastão. Não, ele vai aumentando de 1 em 1 centímetro. Porque cada vez que ele quebra o próprio recorde, ele ganha. E já fez isso, sabe quantas vezes? 13. Ou seja, ele já faturou $1.300.000. Isso que é a categoria. Cadê o Martin para dar o nome aí no encerramento do programa? Ele já deve ter posto lá no grupo do esporte. Ainda não, mas se ele está ouvindo... Temos que encerrar, estouramos já. Salzano, o ouvinte perguntou sobre Eriksen, mas não tem nada, né? Isso é uma especulação. Aliás, o que eu tenho é que o Grêmio quer se livrar de estrangeiros. Mas aquele cara aí de Birubá ali parece que ficou para o ano que vem, né? Roger Guedes. É muito difícil o Roger Guedes, né? Ele pelo tá fato de que o Al liberação. Rayyan, ele fez jogo duro desde o início. Né? De onde é que está saindo o dinheiro para trazer esses agora? Sem o aporte de Marcelo Marques. Isso é importante dizer, tá? Arthur, Noriega, Marcos Rocha não tem o aporte de Marcelo Marques. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Você ouviu